Boa tarde, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Irmãos, dá a impressão que eu tô triste, mas não tô não. Eu tô feliz com Jesus, viu? Só que eu agora, aqui à tarde, estava me lembrando. Aliás, todos os domingos eu me lembro. Eu me lembro e sinto falta das orações nesse horário. Há uns anos atrás, ainda quando o missionário Davi Miranda estava vivo, das orações dele e das pregações e também, não só dele, mas dos outros obreiros, né, que acompanhavam ele e estavam juntos na sede mundial. E era muito bom nesse horário, sempre eu estava orando junto. E hoje, tudo isso acabou. Aí alguém vai dizer assim, mas você é idólatra de Davi Miranda, só fala bem de Davi Miranda. Irmão, não tenho o que falar mal do Davi Miranda, porque ele não me ensinou nada errado. Ele me ensinou a orar, ele me ensinou a obedecer, ele me ensinou fazer a vontade de Deus. Ah, mas ele mesmo, tem gente que fala, né? Mas ele mesmo não fez a vontade de Deus. Se ele não fez a vontade de Deus, eu não sei. Eu só sei que ele me ensinou a fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que... Porque aquela época, há uns anos atrás, todos obedeciam. Obedeciam, mesmo sendo disciplinado ou injustamente, né? Muitos eram disciplinados injustamente, porque ninguém é perfeito, né, irmãos? A perfeição só vem de Deus. Mas mesmo sendo disciplinado injustamente, mesmo assim, ainda tinha obediência. E é por isso que Deus trabalhava, é por isso que Deus operava. Agora, hoje, além de não ter obediência, muitos não têm mais temor. E também não tem a quem obedecer. Porque como iremos obedecer a pessoa ou uma pessoa igual a Lorena falar que a igreja, que é mentira do diabo, que a igreja não caiu? Se a igreja não caiu, por que a igreja está vazia? Se a igreja não caiu, por que 90% do povo não ora mais? Aí tem uma irmã que comentou aqui no meu canal, irmã, você está exagerando, você falou 90%, não ora mais. Não é isso não, eu ainda oro e tem muitos remanescentes. Sim, um ou outro ainda está na oração, mas a maioria não está mais. Eu falei 90% mesmo assim, eu acho que eu exagerei mesmo, que eu acho que não é 90%, eu acho que é muito mais de 90%. Irmãos, está difícil. Nas igrejas, a congregação aqui, ali, na sede aqui, ali, ninguém ora mais. Eu tô falando ninguém, é porque, infelizmente, está sendo ninguém. Eu quero dizer que um ano atrás, eu falava assim, eu vi os irmãos falar assim, vamos fazer um minuto de oração, e isso o pregador. Vamos fazer um minuto de oração. Eu falei, meu Deus, mas um minuto de oração? E realmente era um minuto mesmo. Agora não tem nem mais um minuto. Tem pregador que pega o altar e não ora mais. Antigamente, nós orávamos, chegávamos na igreja às 7 horas, orávamos quem ia abrir o culto. Abriu o culto, orava das 7 às 7h30, em ponto. E quem não chegasse, e quem fosse abrir o culto, que não chegasse às 7 horas, era repreendido. Tinha que chegar antes das 7 para poder abrir o culto 7 horas, orar até 7h30. E passar o culto para o pregador às 8, que das 7h30 às 8 eram as oportunidades. Até às 8 tinha que passar para o pregador, ou passar para o pregador já tivesse presente, sim, se não tivesse, passava para uma outra pessoa. Ou o dirigente, ou um obreiro, ou irmã no ciclo de oração, e assim seguia o culto. E aquele que iria pregar, orava mais meia hora com o povo. Das 8 às 8h30. Depois ali lia a palavra, pregava, e o culto terminava às 9h30, ou às vezes passava até das 9h30. Isso antes da pandemia.
Depois da pandemia, o culto começou a terminar. Era só um pouquinho de culto e os irmãos sabem como que foi que funcionou. Aí depois passou a terminar 9 horas. Foi bom, foi melhor. Né? Porque às vezes tinha pessoas que exageravam, terminava o culto até 11 horas. E aí, tinha oração. Tinha oração. E às vezes tinha alguém que tinha oportunidade, ainda fazia, falava, vamos orar, irmãos, a favor do meu lar. Vamos orar a favor de família de alguém. Agora hoje a gente não vê ninguém falando assim, irmã, a minha vizinha está passando luta, ou tem uma pessoa lá num determinado lugar que me ligou, ou manda falar comigo para orar por ela, para levantar uma igreja em oração a favor dessa pessoa. Hoje a gente não vê mais isso. E não adianta ninguém me falar que eu tô falando mentira, que eu tô falando demais, não, que eu tô falando mentira, não, porque eu tô falando verdade. Irmãos, e hoje em dia tá tão difícil que se alguém chegar, se uma pessoa chegar na outra, mesmo que seja de dentro da igreja, um chegar na outra e falar, irmã, me ajuda, por favor. Aí eu já vou dizer que não são todos, né? Me ajuda, por favor, tô passando por isso, e se atrevem a contar o problema para alguém. Quando é no outro dia, todo mundo tá sabendo. Hoje em dia, a maioria, agora eu já vou dizer que não é todos que faz isso, mas a maioria dos crentes, se sabe de alguma coisa que o outro está passando, ou seja ele crente ou não seja, mesmo que seja de dentro da igreja, está passando por uma dificuldade, um problema em casa, chega em casa e conta para a família toda. Não são todos, né? Não são todas as irmãs que faz isso, não são todos os irmãos que faz isso, mas a maioria faz. Não podemos confiar em mais ninguém. Ainda tem aquele irmão, aquela irmã de confiança, mas a maioria não é mais de confiança. Irmãos, tá difícil. Tá difícil. Mas voltando, ontem eu fui num culto que estava muito bom. O irmão pregou como os deuses amorianos do passado. Irmãos, a mensagem foi tão gostosa que eu não vi a hora passar. Eu não vi a hora passar. Quando eu vi, já estava na hora de vir embora. E estava tão gostoso. O irmão não usou teologia, o irmão não usou esboço, mas ele pregou gostoso. E a igreja sentiu o poder de Deus. A prova que a igreja sentiu o poder de Deus, que Deus trabalhou, que teve até as duas irmãs que foi na frente falar que as dores que elas estavam sentindo foi embora. A irmã que estava sentindo dor na clavícula, por problema de tendinite, essas coisas assim, falou que Deus tinha repreendido a dor. Você entendeu, meus irmãos? Então Deus ainda opera, irmãos. É por pouco que muitos fazem, Deus ainda opera. Eu estava pensando comigo, pensei, meu Deus, pedindo para Deus, eu falei para o Senhor me dá estratégia para mim sair desse sistema que mente com o nome de Deus, fala que Deus está aqui, mas Deus não está, fala que Deus está ali, mas Deus não está, prega uma coisa que não vive. Irmãos, nós temos que lutar cada qual para si hoje em dia, sabia? Eu tenho que lutar por mim, você lutar por você, embora você me ajudando em oração e eu ajudando você em oração, mas nós temos que lutar cada qual para si, porque tá difícil de servir a Deus. Antigamente, irmãos, nós servíamos Deus, servíamos ao Senhor em forma rígida, porque os nossos líderes nos repreendiam e tinham uma rigidez em cima de nós, mas eu quero dizer que eu não via dificuldade em servir a Deus. Não via. Mas hoje eu vejo. Por causa desse lenga-lenga, esse disse-me-disse, Deus está aqui, e aí eu olho, Deus não está, e Deus está ali, e o outro vem falar que Deus não estava, e o outro fala que Deus está ali e Deus também não está. E aí a gente se perde. Onde é que Deus está? Né? Então, eu quero dizer, meus irmãos, que tá difícil, hoje em dia tá difícil servir a Deus. Lá atrás não foi difícil, não. Não. No tempo da obediência não foi difícil, não. Agora hoje tá difícil. Tá difícil porque as pessoas que lá atrás serviam a Deus com sinceridade, hoje não tem mais sinceridade. A gente vê mentira até na pessoa aquele que a gente confia, aquele irmão, aquela irmã é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Isso dentro da igreja, daqui a pouco quando a gente vê ela no ônibus, não é nada daquilo, né? A gente vê que a pessoa é totalmente diferente, na igreja é uma coisa e na rua é outra. Irmãos, mas isso tudo é o cumprimento da palavra de Deus.
Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que muita coisa queria acontecer. Mas só que nós não estamos conseguindo discernir o que é que Deus falou. O que é que a palavra de Deus diz que iria acontecer. Então, hoje eu vejo que é isso que está acontecendo, é que Jesus disse que iria acontecer no final dos tempos. Então, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar, irmãos, lutar para nós poder orarmos, fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte, você faz a sua, e não desistir de Jesus. E vamos lembrar de lá atrás, lá de trás, como que nós éramos diante de Deus, e vamos prosseguir daquele mesmo jeito, sabe por quê? Porque se nós entrar agora na conversa, nesse jeito de servir a Deus aí, que a pessoa vem falar, não, porque Deus está operando, e a gente só vê vaidade. Não, porque Deus está aqui, a gente só vê o luxo. A gente olha, vê o luxo da igreja, vê o chão, que o chão está brilhando, mas a alma está podre. A gente olha as paredes e tá um brilho. Você entendeu, meus irmãos? Vamos deixar essa parte para lá, né? E vamos servir a Deus verdadeiramente. Mas eu sinto saudade do tempo lá de trás. Amém, meus irmãos? Sinto muita saudade. Mas eu quero dizer que só ficou na saudade. E vamos lutar para nós servir a Deus verdadeiramente, para nós não perdermos, irmãos, o céu. O céu é de Deus, mas Ele vai nos levar para lá se nós perseverarmos. Viu, meus queridos? Fiquem com Deus e boa tarde.